todos. É com muita alegria que a gente retorna a essa casa, né? Para dar continuidade a um tema que desenvolvemos na semana passada e que hoje, vamos dizer, hoje vai ser o ápice do tema, porque é a parte mais importante no meu ponto de vista. Nós vamos falar sobre o fortalecimento da vontade. E para nós iniciarmos a nossa conversa, gostaria de que vocês observassem esse quadro, que é muito ilustrativo e que ele retrata exatamente o pensamento de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. É um livro que é uma preciosidade, um livro pequenininho, mas que tem informações preciosíssimas que merecem a nossa dedicação em estudá-lo. E Emmanuel, ele nos traz a seguinte frase: só a vontade é suficientemente forte para manter o equilíbrio do espírito. Isso é justamente, ele está justamente falando sobre a variedade de campo mental que a gente encontra ao longo da nossa existência. São muitos convites, são muitas tentações sobre uma linguagem evangélica, né? E tudo isso que o mundo nos oferece, que a variedade grande de opções nos oferece, acabam mexendo com o nosso espírito e levando-nos a uma turbulência, né? Quem em algum momento já não ficou indeciso a respeito de tomar o caminho X ou Y, ou de tomar uma decisão que é a mais certa, mas não era mais, vamos dizer, conveniente do ponto social. E aquilo nos traz um desafio, porque nós temos que ali provar o nosso valor e demonstrar as nossas conquistas. Então, nesses momentos é que nós somos testados. Por isso que Emmanuel traz a vontade como sendo a única capaz de manter o equilíbrio do espírito. Porque nós temos dentro do nosso ser uma variedade muito grande de impulsos e tendências que são justamente coisas e vivências que já tivemos em outras existências e que vêm em forma de automatismos, né, e reflexos automáticos dentro da nossa mente. Então, esse quadro também, ele é muito ilustrativo porque ele faz a seguinte comparação. Emmanuel, ele nos faz uma analogia nesse quadro como se fosse uma empresa. Na vontade nós vamos ter o gabinete central. E nos de baixo ali que vocês estão acompanhando, nós temos os gabinetes que são subordinados ou deveriam ser subordinados à nossa razão, à nossa vontade. Que seriam os instintos, o desejo, as nossas aspirações e querer, a inteligência e a cultura, a imaginação e a sensibilidade, e a memória e intuição e outras. De forma que a vontade guiada pela razão, pelo menos deveria ser guiada pela razão sempre, porque a razão ela nos dá
uma condição peculiar e destacada perante os outros seres. Pela razão a gente consegue discernir. E discernindo a gente consegue julgar o verdadeiro do falso, o certo do errado, o bem do mal. E assim a gente consegue fazer escolhas melhores, que vão repercutir diretamente na nossa felicidade. Quando nós somos ainda verdes do ponto de vista espiritual, nós não usamos a nossa vontade além das sugestões que vêm dos gabinetes de baixo. Então, tem uma predominância o desejo, o instinto, a moral da época também, a moral social, os costumes sociais, que, embora muito respeitáveis, nem sempre são adequados do ponto de vista da moral cristã. Então, à medida que a gente vai experimentando a existência na roda das reencarnações e vamos crescendo, desenvolvendo o senso moral, nós vamos também aperfeiçoando a nossa vontade, de forma que o discernimento melhora e nós passamos a fazer escolhas melhores. E também nos sujeitamos a desafios maiores, porque vemos que o horizonte é mais longo e para a gente atingir o objetivo que a gente quer, isso demanda uma força de vontade superior. Senão a gente vai ficar num círculo de reencarnações viciosas, como diz Emmanuel e André Luiz. E ainda falando sobre Emmanuel, ele nos chama a atenção que a nossa mente possui muita coisa comum ao aparelho radiofônico. E diz ele que não podemos olvidar que a nossa vontade é o sintonizador. É aquela pecinha que a gente gira no rádio que vai sintonizar a estação. E como a gente sabe, existem várias estações, desde as melhores até as piores. Também fala o benfeitor que a vontade não consegue impedir a reflexão mental, quando se trata de conexão entre semelhantes, porque a sintonia é lei irrevogável, mas pode-se impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra a vontade, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Quando se fala aqui de semelhantes, nós todos que estamos na Terra temos semelhanças. Porque se não fosse assim, a gravitação da Terra não nos teria atraído. E nós teríamos sido atraídos para a gravitação de um mundo melhor ou pior. Então nós todos se identificamos com a Terra, porque somos semelhantes. Embora em alguns departamentos já compreendamos melhor algumas coisas, em outros somos deficitários, enquanto outros semelhantes nossos são mais avançados em alguns outros departamentos que nós ainda não alcançamos. De forma que
no final, todos somos relativamente semelhantes. Por isso que essa reflexão mental ocorre. Para nós analisarmos sobre a vontade e o seu fortalecimento, é importante que a gente saiba alguns conceitos. O primeiro deles é o instinto. O que seria instinto? Ora, no dicionário, e os dicionários são ótimos em conceituar, né? Diz assim, é um fator inato, isto é, não aprendido, do comportamento dos animais e dos homens, que é impulso espontâneo e alheio à razão. Essa parte aqui é muito interessante. Alheio à razão. Portanto, inconsciente. É uma realidade inconsciente. E que se caracteriza em determinadas condições por atividades elementares e automáticas, tais como fome, sede, acasalamento, sexo, maternidade, preservação, domínio e posse. Existem outros. Aqui eu coloquei maternidade, porque a maternidade está presente nos reinos inferiores. Né? Está no humano. No humano ela é adicionada de afeto, um afeto que vai além daquele que um pássaro dedica aos seus filhotes, ou um felino aos seus rebentos e assim por diante. É importante também a gente saber que toda inteligência é médium das forças invisíveis, que operam no setor de atividade regular em que se coloca. Isso quer dizer que todos nós somos médiums. Existem alguns companheiros e companheiras dentro da doutrina, segundo comentários de Emmanuel, que incorrem em um erro de achar que médium é somente aqueles que vêm com determinados compromissos para a vida terrena nas atividades da mediunidade, de psicografia, de psicofonia e assim por diante. E ele coloca exatamente essa questão. Todos os detentores de inteligência são médios das forças invisíveis. E quanto mais a inteligência é desenvolvida, mais ela pode ser influenciada. Por isso que o médium não pode se estagnar jamais. Principalmente quando ele está num setor específico de atividade. Ele tem que estudar. E estudar muito. Agora nós vamos entrar na questão da paixão, ou paixões. No Livro dos Espíritos, na questão 907, Allan Kardec perguntou à falange de espíritos nobres, do espírito de verdade, se será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza. Ao que os espíritos responderam, não. A paixão está no excesso de que se acrescentou à vontade, visto que o princípio que lhes dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo a realizações de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. É muito interessante, porque como a gente viu ali na parte de instinto, a maternidade, ela é um princípio de paixão. Mas o abuso que pode ocorrer
na questão da maternidade é quando existe a paixão excessiva com a superproteção pelos filhos, por não deixarem eles passarem por frustrações. E aí nós vamos ter uma série de consequências desse ato de paixão, porque aí deixa de ser um princípio bom e passa a ser um princípio mau, pelo abuso, como está aqui na resposta. No livro Amor Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco Pereira, Joana de Ângeles traz algo muito importante que fala sobre prazer e desejo. E ela nos coloca o seguinte: é natural a busca do prazer. Esse desejo interior de conquistar o gozo, o bem-estar, que se expressa após a conquista da meta em pauta. Muitas pessoas consideram o prazer apenas a expressão de lascívia e se olvidam daquele que decorre dos ideais conquistados, da beleza que se expande em toda parte e que pode ser contemplada, das inefáveis alegrias do sentimento afetuoso. Então, o prazer e o desejo foram colocados no homem, conforme a resposta da questão do Livro dos Espíritos, para o bem. E Deus não destrói o desejo e o instinto humano. Ele transforma, de forma que o prazer, ele se transforma em prazer físico, fisiológico, ele passa a ser um prazer sublimado, num novo patamar, conforme Joana nos ensina. Falando sobre paixões, que são justamente aí o nosso calcanhar de Aquiles, né? Porque muitas vezes nós não temos o equilíbrio e o discernimento ou a boa vontade de superarmos determinadas paixões. E a paixão, como dizem os bons dicionários, ela sempre excede a lucidez e a razão. Porque ela não é pautada nesses dois itens. E aí há um excesso. Vamos estudar um pouquinho de algumas paixões. Paixão por falar. Existem pessoas que gostam de falar. Têm verdadeira paixão. E acabam se tornando loquazes, oradoras e inconvenientes, muitas vezes. Tem a paixão por comandar. E, às vezes, esse querer comandar vira uma tirania que tem que impor a vontade e todas as pessoas que têm que obedecer. O repouso. A paixão do repouso vira no ócio, na procrastinação, na acomodação. De jogar, o sujeito vira um jogador compulsivo. De comer, vira um glutão. Beber, um dependente químico. Trabalhar, vira um workaholic, né? Uma palavra inglesa, mas que está nos nossos dicionários, no nosso dia a dia. A pessoa que só quer trabalhar, esquece de todo o resto, família, religião, lazer. E isso é um desequilíbrio. Fazer sexo, vira um sexólatra, fica numa monoideia. Todas as paixões levam, muitas vezes, a monoideias. O de viajar,
Tem uma expressão para isso, é dromomaníaco. O de se exercitar, a gente vê hoje a febre das academias, e muitos jovens acabam tomando até hormônios, esteroides, que são perigosos, porque podem causar uma série de desequilíbrios no organismo, inclusive levando a cânceres hepáticos do fígado. O de comprar, o de possuir, aí o possuir vira o sujeito ganancioso, né? Ele sempre quer mais. A paixão, ela principia nos elementos que são princípios da paixão. Mas, pelo desequilíbrio do espírito, ele chega a essa desarmonia. Então, nós temos no nosso cérebro, Deus, na sua suprema inteligência, ele dotou o ser humano, através de um processo resultante de uma evolução multimilenária sobre o aparelho cerebral, nós fomos dotados de elementos e centros de prazer e de bem-estar. E esses centros de prazer e bem-estar, eles podem ser viciados, inclusive na sua química cerebral. Isso a gente vê em várias situações. Nós vemos na questão da bebida, nós vemos na questão dos tóxicos, de alguns alimentos e compulsão à internet, na própria alimentação, no jogo. Tudo isso acaba desvirtuando aqueles centros que nos foram dados para o nosso bem e que depende das nossas escolhas. Pois bem, quando fazemos escolhas negativas, nós podemos viciar esses centros cerebrais. E aqui eu trouxe, para nós analisarmos, alguns elementos do ciclo do vício. E a pessoa, quando ela se torna viciada, ela, naquelas várias situações que passamos ali, através de ícones, nós vamos ver que o ciclo ele se repete. Então nós temos, lá em cima, o quadrinho do gatilho emocional. A pessoa se sente angustiada, com ansiedade, com um vazio, com uma carência. Aí ela já experimentou várias vezes ou a bebida, ou um tóxico, ou a mania de jogar e assim por diante. E aí vem o desejo crescente para ela novamente se submeter àquela experiência. Esse desejo crescente vai causando uma emasculação da vontade. O que é isso? É o enfraquecimento da vontade. A palavra emascular significa afrouxamento, diminuição da intensidade. Logo em seguida vem o ritual com imagens, com sensação e a ideação de que vai se sentir bem, de que aquilo ali vai ser um barato, vai ser legal, e aí vem o uso. Depois do uso, ativou o sistema de recompensa, que é aquele do cérebro que eu mostrei, a liberação de substâncias químicas, especialmente a dopamina, mas também a serotonina e outras substâncias, a endorfina, por exemplo. Aí existe o período de saciedade, e depois da saciedade vem aquele quadrinho lilás ali,
que é a culpa. E a culpa surge porque o prazer diminuiu. Aí a consciência começa a aflorar. E assim esse ciclo vai se repetindo. Se a pessoa não tiver o elemento da vontade, ela não rompe o ciclo. E para fortalecer a vontade, ela precisa do que a gente vai comentar daqui para frente. Outras adições, né? Aqui é só reforçando o que já falamos, né? Mas, avançando, o que provocaria a mudança numa pessoa para ela sair daquele ciclo fechado do vício? O que seria importante, o que seria vital para mudar o pensamento da pessoa para uma renovação? A primeira delas, talvez, seja a experiência da vida. E na experiência da vida, nós temos o elemento da dor. Nós temos o elemento da frustração. A dor que pode ser por uma perda da saúde, uma perda de um ente querido, a perda de um emprego, ou de outra coisa muito importante para a pessoa, que tem um significado vital. Um outro item é a experiência espiritual. Uma experiência espiritual dramática pode mudar o curso do pensamento. Vejamos o exemplo de Paulo de Tarso. Teve uma experiência espiritual nas portas de Damasco, com o Cristo lhe falando, né, e lhe aparecendo, e ele se tornou cego de um momento para o outro, e houve uma conversão imediata dele ao cristianismo. Essa é talvez um exemplo mais marcante, né, para nós que estudamos o Evangelho. Mas existem outras experiências espirituais que muitas pessoas narram. Experiências de sonhos, por exemplo, de desdobramento no sono físico. A pessoa, já ouvi em consultório pessoas me dizerem que tiveram um sonho e que fumavam e que amanheceram num belo dia e resolveram parar de fumar. E nunca mais colocaram cigarro na boca. Às vezes a pessoa não lembra do sonho, mas foi uma experiência espiritual que ela teve. Porque ela tomou uma resolução muito rápida e inesperada. O arrependimento também é outra experiência que pode surgir justamente da dor ou do tempo perdido. A renovação da crença. A gente vê no tratamento, às vezes, de pessoas dependentes de álcool, que às vezes precisam de uma religião que seja uma religião com regras muito rígidas para fazerem eles mudarem a forma de pensar. Então, às vezes, uma pessoa que vem de muitos anos de dependência alcoólica, e eu já vi isso algumas vezes, se tornam, de repente, de uma religião evangélica. Evangélica que tem regras muito estritas, muito rigorosas em alguns casos. E a pessoa consegue realmente mudar. Outros encontram no Espiritismo a força necessária para mudar.
Mas o Espiritismo tem uma questão. O Espiritismo, ele não tem regras rígidas. Ele deposita na mão do crente toda a responsabilidade pela mudança. Então não é ninguém indicando, proibindo, ou dizendo que tem que agir dessa ou daquela forma. Então, a doutrina espírita é para quem já tem, vamos dizer, um certo grau de entendimento que a questão está nas nossas mãos. Não está na mão de ninguém. E a educação moral e intelectual também é outro elemento. E nós temos que refletir, então, para fazer a nossa mudança, sobre alguns aspectos. A imagem que eu faço de mim é verdadeira? O que eu penso de mim é real? Será que eu não estou fazendo a imagem muito maior do que realmente eu sou? Ou muito menor do que eu já conquistei? Geralmente a gente faz para mais. A imagem que quero que os outros tenham de mim é honesta? Porque, em geral, a gente quer produzir uma imagem muito boa nos outros, né? É a vaidade que nos leva a tomar essas resoluções. Quem sou eu realmente? Será que eu já fiz um inventário bem honesto dos meus defeitos e das minhas virtudes? Eu vejo o mundo como a minha crença vê ou como o mundo quer que eu o veja? Eu nunca esqueço de uma frase que eu vi num outdoor: o mundo trata melhor quem se veste bem. E essa é uma ideia que querem implantar na cabeça da gente. E outras mais, né? Porque nós vivemos naturalmente num mundo capitalista e que quer induzir as pessoas à compra, mesmo que desnecessária. O que faço de diferente dos escribas e fariseus modernos? Eu já vou responder quem são os escribas e os fariseus modernos. Como é o meu proceder longe do templo de minha crença? Longe do templo espírita, longe da igreja católica, da igreja, do templo evangélico. Como é que eu procedo? E longe também de confrades e confreiras, que são companheiros da confraria da religião. Será que eu sou realmente aquilo que eu sou dentro do centro espírita, ou dentro da minha igreja, ou junto dos companheiros de fé? Se eu sou, ótimo. Se eu não sou, eu sou ambíguo no meu proceder. E aí eu sou um fariseu e um escriba moderno. Que foi, aliás, foram os personagens que Jesus mais criticou. Que ele foi mais veemente. Ele teve compaixão com todos. Mas com a hipocrisia ele não tolerou. Então isso coloca um peso de responsabilidade sobre a gente e nos faz pensar profundamente sobre como estamos procedendo, o que estamos fazendo da nossa crença. Jesus dizia, pois, aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e ela vos libertará.
A verdade realmente nos liberta, mas quando nós queremos viver a verdade. Porque quando a gente crê numa coisa e age de outra forma, a gente não acredita. A gente diz que crê. Na verdade, a gente não crê. Porque a gente crê mesmo naquilo que a gente faz. Aquilo a gente tem convicção. Se eu não vivencio aquilo que é ensinado dentro da filosofia espírita, eu estou usando a religião como uma religião de conveniência. Eu realmente não estou levando a sério. Como compreender as verdades? Primeira delas, aceitar a presença de Deus e seu comando. Eu acho que é a primeira condição, porque Jesus enunciou quais são os principais mandamentos, disse um fariseu para testar Jesus. E ele disse: amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser. Então ele coloca a crença, e não só a crença, a certeza da presença de Deus. E a presença de Deus está em todas as coisas. Está no nosso semelhante também. Está na natureza, está nas estrelas que a gente pode contemplar à noite. Ela está na terra que dá o fruto, está no fruto, está nos outros animais, nos vários tipos, em todos eles, nas coisas menores às maiores. Ali está plasmada a inteligência e a presença de Deus. Compreender o sentido da vida e suas leis. Então, nós estudando o universo e as suas leis, nós vamos compreendendo a lei de indestrutibilidade do espírito, a lei de ação e reação, as leis morais do amor, da caridade e do perdão, a lei da justiça pela reencarnação e a lei do progresso. Existem outras ainda. Lei do perdão é uma lei. Não adianta a gente ficar postergando o perdão ou não querendo ver mais a pessoa que nos ofendeu, porque a lei vai nos obrigar a juntar-se a ela. Então é mais fácil a gente, nessa presente existência, a gente procurar se unir, fazer aquilo que Jesus disse com tanta sabedoria: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, porque depois vai ser mais complicado. E a lei vai forçar a fusão. Não tem escapatória. Então, é muito importante a gente meditar e pensar. Se um de nós, alguém de nós, tem uma mágoa muito grande contra alguém, que reveja essa mágoa, que procure meditar sobre essa lei do perdão e que faça o trabalho hoje, não deixe para amanhã. Ter maturidade. Ter maturidade é compreender as grandes verdades. E a maturidade é aquele ato da gente adiar um gozo imediato para depois. Não querer a satisfação para agora. Pode ser que eu adiando esse prazer, eu vou me frustrar um pouquinho agora. Mas lá na frente, a consequência vai ser muito boa. Então eu posso esperar. Jesus ensinava através
das suas parábolas. E na parábola ele pregava a maturidade, fazendo as pessoas esperarem o reino dos céus. Isso é que incentivou muitos cristãos nos primeiros 3 séculos a se imolarem nos circos romanos, se permitindo se imolar e se imolar também, imolar a própria família nos circos romanos em nome do cristianismo, pelo senso de maturidade espiritual, né? Superando aquela provação, aquela expiação, para obterem mais tarde a verdadeira liberdade espiritual. E também nós compreendemos as grandes verdades desenvolvendo o senso moral e a inteligência, o discernimento. Aí a gente vai melhorando a capacidade de escolhas e vai achando a verdade. Porque a ciência é um caminho para a gente encontrar a verdade também. Não é o único. Tem as revelações também nos ensinam as grandes verdades. E para a gente realmente incorporar a verdade dentro da gente, a gente tem que vivenciar. Então, esses elementos é que vão nos libertar do vício e nos vão propor um background, vamos chamar assim, uma base para a gente tomar novas decisões e ter uma vontade diferente, porque a vontade também depende desse embasamento, daquilo que a gente vê como verdade, né? Uma pessoa pode ter uma vontade de uma série de coisas, que ela tem a sustentação e os valores de referência dela são uns, e nem sempre são verdadeiros. E ela pode ter uma vontade forte. A gente sabe dos exemplos contrários ao reino da luz. Eles também têm vontade, têm força, também têm energia mental, mas dirigida a seta está ao contrário, vai ter que voltar depois, porque a lei vai determinar isso. Autoconhecimento. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez a seguinte questão: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta foi: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, referindo-se a Sócrates, o filósofo grego. Sobre a autossuperação, ainda temos a questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quantos poucos dentre vós fazem esforços? Então agora vamos trabalhar com fortalecimento da vontade. A gente sabe que a natureza não dá saltos. Então, como que a gente vai, como aquela plantinha que estava no primeiro slide ali, vai crescendo, vai se desenvolvendo, daqui a pouco é uma árvore média, daqui a pouco é uma grande árvore, e já dando frutos. Toda grande árvore pode ter ela 100 metros de altura ou diâmetro de 8 metros, como tem as grandes sequoias nas florestas da América do Norte. Elas começaram como aquela plantinha e foram se desenvolvendo. Então não é vergonha nenhuma para a gente começar pela plantinha, né? O primeiro item para a gente fortalecer a vontade é praticar o autocontrole, que é igual a disciplina.
E essa é uma palavra que Emmanuel repetiu 3 vezes para o Francisco Cândido Xavier, quando iniciou a grande tarefa missionária que ele realizou entre nós. Disciplina. Um outro elemento de fortalecimento da vontade é encontrar caminhos alternativos e saudáveis. Às vezes a gente encontra uma pedra no caminho. Ora, a gente tem que desviar da pedra por um caminho tangencial. A gente não vai querer encarar a pedra porque vai ser muito difícil da gente demovê-la. Então, vamos tentar um caminho alternativo e bom. Sempre existem caminhos. Um exemplo disso. Pessoa que é dependente em cocaína, em crack. Ela tem que ter disciplina, mas ela tem que mudar os caminhos. Ela, às vezes, tem que mudar de cidade. Às vezes, ela tem que mudar o círculo de amizades. O círculo de amizade. Os ambientes que ela frequentava. Então, tudo isso é desejável. E isso vale também para outras coisas. O dependente químico do álcool não frequente mais o bar. Os amigos do bar, mude. Arranje outros amigos que não bebam. Né? Quem fuma, vem um cafezinho depois do almoço, né? Não toma o cafezinho, porque depois do cafezinho vem a vontade de fumar. Então tem que mudar, fazer algumas mudanças. Isso ajuda a fortalecer a vontade. Então, a escolha de grupos de apoio é muito importante. Né? Os alcoólicos anônimos desempenham no mundo todo um papel fundamental na recuperação do dependente químico. Porque lá existem companheiros de vários e vários anos de abstinência do uso do álcool, que já têm uma caminhada grande e que podem passar o conhecimento, as experiências que eles tiveram ao longo desse tempo, para aqueles que estão iniciando o processo de abstinência e de desintoxicação. Então, é muito importante esse grupo de apoio, apoio familiar, né, para se vencer. Se nós temos realmente a vontade de vencer um determinado vício, algum problema, nós temos que evitar as tentações. Mas eu quero provar o meu valor. Não, pode provar, não precisa provocar, porque a lei vai chegar uma hora que ela vai provar. Vai chegar um momento que a própria lei divina vai provar o teu valor. Então, agora é momento de aumentar a resistência. Porque mais para frente, se tornando resistente, a gente vai superar as provações. Devemos nos alimentar de substância sadia, ou substâncias sadias. Como? Lendo bons livros. Aqui eu coloquei evitar o mau livro. A gente vê na internet tantos livros ruins, tanta coisa péssima, que são indigestas para qualquer pessoa. Então a gente deve evitar esse tipo de livro que excite muito a paixão política, ou muito vários tipos de paixões. Tem romances que são tão carregados, tão cheios de conteúdos inapropriados que perturbam a mente pela imagem que criam, né, na pessoa.
Tem pessoas que gostam de ler livros de guerra. Para que a gente mergulhar nesse tema, né? Quer estudar porque vai ter um vestibular, ou quer saber a experiência que a outra nação teve, tudo bem, como estudo, até é válido, mas não como uma paixão, porque aí isso já demonstra o nosso lado belicoso, que nós estamos nos identificando com guerra, com destruição, com domínio. Então isso já revela uma tendência inferior. E falar mal dos outros, eu até extraí isso aí da internet, é uma forma desonesta de nos elogiarmos. Bem profundo isso aqui, né? Fuja de ambientes inapropriados e não participe de discussões excitantes, aquelas políticas, ou de que a polícia tinha que fazer assim, ou dessa ou daquela forma. Muitas pessoas gostam de se colocarem como juízes, né? E aí já aplica a sentença. Então a gente tem que sair. A postura do cristão não é de estar julgando, é muito de compreender. A gente tem que julgar para discernir. A gente tem que saber o certo do errado. Mas a gente deve se permear dentro das nossas análises a compreensão, a misericórdia, o entendimento. Temos que definir metas realísticas. Não adianta a gente estabelecer uma meta muito acima daquilo que a gente tem capacidade nessa encarnação. E é importante a gente também saber já o nível que a gente chegou, onde é que a gente está. Porque o próprio Paulo Tássio aos Coríntios, ele nos colocou, mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Então é importante a gente saber que nós temos muitos defeitos, nós temos muitas tendências do passado, mas nós também temos realizações boas. Nós também temos conquistas que já efetuamos. E não quer dizer que com isso a gente vai se tornar vaidoso e cheio de si. Não, mas a gente pode tornar-se mais seguro, confiante. Isso é importante para o fortalecimento da vontade. A caridade fortalece a vontade, porque a gente entra num nível de frequência diferente, numa vibração diferente. A gente conquista amigos, outros amigos, não só os encarnados, mas a gente passa a ter a simpatia das entidades espirituais, além de realizar um progresso espiritual maravilhoso dentro de nós. No Livro dos Espíritos, na questão 912, foi perguntado qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea. Praticar a abnegação. E a abnegação é caridade. O nono item para a gente fortalecer a vontade é ter fonte de satisfação. Porque esse nosso empreendimento no fortalecer a vontade pode nos tirar uma certa fonte de satisfação, que era uma fonte que não era boa. Mas a gente pode substituir essa fonte por outras. Temos a leitura, temos o lazer, o estudo é uma fonte de satisfação, a arte, o filme, o bom filme, a música. É importante também a gente se concentrar em poucos objetivos. A gente não vai querer fazer a nossa renovação total numa existência. Então nós
temos que ir selecionando aquilo que nós, através do autoconhecimento, já nos demos conta de que é mais importante para a gente melhorar nessa presente existência. A prece vai ser uma das principais fontes de fortalecimento da nossa vontade. Como disse Jesus, pedi e obtereis, e é uma realidade. Quem já fez uma prece sentida, num momento que precisava realmente, às vezes não, a resposta de Deus não é a resolução do problema como a gente queria, mas a resposta, ela é um lenitivo, ela acalma o coração da gente, acalma a alma e nos enche de força para superar a dificuldade. Porque para Deus, muitas vezes é importante que a gente demonstre o nosso valor. E para a gente demonstrar o valor, a gente tem que dar testemunho. A gente tem que demonstrar que a gente já segue a palavra, já segue a orientação, já entendeu a lei maior. A boa vontade, diz Emmanuel, ela encontra o trabalho. E o trabalho leva à renovação. A renovação leva ao bem. E quando a gente encontra o bem, a gente identifica o espírito de serviço. Quando a gente tem o espírito de serviço, a gente desenvolve humildade e compreensão. E humildade e compreensão vem em reboque o amor. Quando a gente tem amor, naturalmente a gente pratica a renúncia. E praticando a renúncia, a gente conquista o amor. E avançando, a gente alcança a luz. E quando a gente alcança a luz, a gente passa a se santificar. E se santificando, a gente converte o mundo, como diz Emmanuel. Então, pela simples boa vontade, a gente andando prudentemente, como disse Paulo de Tarso, a gente pode, pela simples boa vontade, alcançar o reino da luz, né? Então, que a gente possa refletir hoje, nessa noite, sobre a necessidade que todos nós temos dessa mudança de referencial. E é com a mudança de referencial a gente desenvolver a vontade forte para a gente conquistar tudo aquilo que necessitamos, que é essencial na nossa existência. Porque só assim a gente vai poder se libertar. A gente vai poder ter uma vida plena e feliz. Agradeço a atenção de todos vocês. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado.